Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor e mais um Fluing Off, o futebol feminino, tá? Eu acho que eu deveria também me posicionar sobre isso, né? Eu fiquei pensando muito bem e eu acho que eu deveria me posicionar isso. Depois do vexame da seleção, que acabou só passando de fase por conta do problema do Canadá e também da questão da Austrália, que acabou não empatando o jogo sequer, que era só não perder, era só empatar o jogo e acabou não conseguindo fazer isso. Eu vi muito comentário, eu vi muita posição negativa e bom, pra quem não sabe, né, eu tenho quadros de diretrizes aqui no meu canal. Eu falo sobre futebol profissional masculino do Fluminense, futebol feminino, quer dizer, futebol profissional da base do Fluminense, né, masculino, futebol feminino profissional e tretas do Twitter em geral. E bom, eu acho que eu devo me posicionar para todos os efeitos sobre essa questão do futebol feminino, até mesmo para vocês entenderem o lado do futebol feminino de fato, tá? Mas antes disso, YouTube Live, todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Bom, e por que isso aconteceu, né? E aí, justamente isso aconteceu através da reação em que o Rica Perrone teve ao futebol feminino. O Thiago Leifert também teve, mas de uma forma bem moderada e bem correta. O próprio Vitor Caneta também teve, entre tantos outros que comentaram sobre isso, né? O próprio Brownie mesmo, grande personalidade que apoia esse canal aqui, que se inscreveu no meu canal, também comentou sobre isso. E bom, nenhum deles sabe da realidade de fato do futebol feminino. E aí o próprio Brownie Fogo perguntou para todos que saibam, e eu sei bastante sobre o futebol feminino, para realmente informar para vocês o que significa tudo isso, né? Isso é importante falar. Então, olha só como que eu estou desenhando para vocês. A partir de uma ação do Rica Perrone, que respingou do Vitor Canedo e no Thiago Leifert, que acabou suscitando também uma dúvida do Brownie Fogo, eu estou aqui para falar sobre isso. É importante falar sobre isso. Uma pessoa que conhece o futebol feminino como eu conheço, porque eu vejo o jogo do futebol feminino. Os outros, Vitor Canedo, Rica Perrone, o próprio Brownie, o próprio Thiago Leifert, eles não conhecem isso. Então é por isso que eu venho aqui para vocês alertar sobre isso. Então, vamos nessa, porque a gente quer saber mais sobre o conteúdo disso. Importante saber o seguinte: como é que está a situação atual do Brasil, dos times do Brasil e do futebol brasileiro no geral no futebol feminino? Está ruim? Está bom? Está péssimo? Está maravilhoso? Como é que está? Na minha concepção, o Brasil ainda hoje é péssimo na questão do futebol feminino. Péssimo. É pra mim um dos times que são. Pra mim um dos clubes mais. Um dos times mais fracassados. Um dos lugares mais fracassados no futebol em geral. E isso se dá na seleção, em que a gente vê uma superioridade imensa do futebol feminino da Espanha contra o futebol feminino do Brasil. Mas bem, como é que. Então me fala o seguinte, em percentagem, tá? Em percentagem, qual que é essa relação? Para entender sobre o futebol masculino e o futebol feminino, me dá essa percentagem. Eu vou te dar, mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe, redes sociais, inscrição de vídeo, todas as 10, 12, 20 horas, pixa a tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, a percentagem é simples. Enquanto, ao meu ver, o futebol masculino entre Brasil e Europa, né, tem 90-10, ou seja, 90% de chance do europeu ganhar e 10% de chance pro brasileiro ganhar, sendo os melhores times de cada um, no futebol feminino é de 99,99999 infinito para as mulheres lá e apenas aquele, sabe, 0,00 e acaba com 1 para o futebol feminino do Brasil. Ou seja, é muito improvável
é muito improvável, que o futebol feminino do Brasil possa ganhar o futebol feminino europeu. Inclusive sendo a Espanha, que é uma das 3 mais poderosas lá, junto com Inglaterra e França. É importante falar sobre isso. Quais são as 3 mais poderosas aqui no Brasil? Você tem o Brasil, você tem o Uruguai e você tem a Argentina. Quais são as 3 mais poderosas na Europa? Você tem a Espanha, você tem a Inglaterra e você tem a França. Como é que a gente então melhora isso? É por conta de falta de investimento? Também. Falta investimento sim no futebol feminino. Ah, mas falta investimento aonde? Pelo Estado? Não. Pelos clubes. O mesmo clube, os mesmos clubes que apoiam justamente, quer dizer, apoiam, não falaram nada na inclusão forçosa do futebol feminino para os clubes, são os mesmos clubes que nada fazem para o futebol feminino. E pior, só para você ter uma ideia, o Flamengo já acabou o futebol de base do feminino. Isso vai ser tendência para todos os outros. Ou seja, se você quiser ser jogadora de futebol, você hoje vai ter que passar por peneiras de times de Série B ou Série C, que não vai abolir porque vai precisar de ter jogadores e as jogadoras vão vir nessa peneira. Ou seja, para finalizar, falta incentivo financeiro dos clubes, falta incentivo profissional dos clubes, falta incentivo aos técnicos, porque os técnicos do futebol feminino são bem ruins no Brasil. Bem ruins. Só para você ter uma noção, como é que o Fluminense, que é um dos piores times do campeonato, ganhou do Palmeiras, que é o segundo em força, segundo não, mas pelo menos terceiro em força no futebol brasileiro como um todo, e perdeu de forma vexaminosa. É isso que acontece. Então, eu quero que você entenda sobre isso. Então, falta financeiro, falta esportivo e falta base. E é por isso que a gente sofre sobre isso. Tá bom? Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? Eu quero que entendam a realidade a partir de um cara que vê futebol feminino. Ok? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, faça o trilho pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela, para qualquer valor, e YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Peço desculpas, né, pelo sol, mas eu tenho que tomar sol por conta de falta de vitamina D. Eu tomo até vitamina D, mas eu tenho que ter também sobre isso. Peço desculpas a todos, mas saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, tricolor!